Aizen tá de volta e sua presença muda tudo. Em meio ao caos, alianças inesperadas e uma batalha épica se formam. Acompanha comigo e bora pro vídeo. O episódio começa com algo preto saindo de dentro do Rei Quincy e desce em direção ao Sereitei. O alarme do laboratório toca, informando que algo está vindo. Uma coisa escura bate no escudo espiritual e começa a entrar por um buraco que havia nele. Soifong sai correndo e já libera sua Bankai, Jakuho Haikoben, mas algo parecido com algum ser vivo de apenas um olho e dentes passa por cima dela e vai cobrindo toda a Sereitei. Os Shinigamis tentam impedir, mas não é muito efetivo. Byakuya libera sua Senbon Zakura e as pétalas vão derrubando alguns, mas não dão conta de todos devido ao grande volume desses bichos. Eles estão vindo com tudo quando de repente uma pressão espiritual forte aparece e vai esmagando todos eles. Os Shinigamis olham surpresos e só escutam uma voz falando: patético. Por que perder tempo golpeando eles com uma espada se você pode esmagá-los usando sua pressão espiritual? E mostra o rosto do Aizen Sousuke. Ele cumprimenta Rukia e parabeniza pela promoção a tenente. Esse cara é muito arrombado, velho. Rukia questiona o porquê dele estar ali. Ele diz que a sentença dele foi revogada. Rukia estranha e questiona quem permitiu isso. Logo que Orako aparece e diz que foi ele. Todos questionam, e ele diz logo que decidiu que precisavam da ajuda dele. Todos continuam reclamando porque não aceitam de jeito nenhum o que ele fez anteriormente. Kyorako já pergunta logo se eles estão ali para defender a honra, mas a honra não vai ajudar a proteger o mundo. Ele fala logo que vai usar o mal para derrotar o mal. O pessoal fica um pouco quieto e Aizen mete o louco e pede para remover os selos de suas mãos, para que ele possa sair da cadeira. Kyorako diz que não pode fazer isso, e Aizen pergunta se ele espera que se livre dos bichos presos na cadeira. Kyorako não é bobo e diz que sim, que ele consegue. Aizen fala que ele está superestimando ele. E aí, meu truta, quem mete o louco é o Kyorako, dizendo que acha que o Aizen não vai ficar de boa enquanto os bichos tentam roer o seu corpo. Mais bichos descem em cima deles, mas a pressão espiritual do Aizen esmaga eles. Aizen diz que Kyorako é uma peça. Ele agradece e sente a força do Aizen crescendo. E logo grita para todos correrem dali para dentro do laboratório. Aí, meu amigo, o bichão já solta um Hadou de número 90, sem encantamento, e fala Kurohitsugi, sarcófago negro. Ele usou uma vez esse poder no Komamura, e agora está muito mais forte, e sobe o seu poder matando tudo e fechando o buraco que havia na barreira. Agora vemos o Byakuya falando com Kyorako que soltar o Aizen é um insulto para todo mundo. Ele diz que sim e que podem espancar ele o quanto quiserem, mas só depois que terminar a batalha. Mas esse povo reclama, hein? Levam uma surra e ainda ficam reclamando. Urahara fica impressionado pelo poder do Hadou sem encantamento e diz que ele pode ter ficado ainda mais forte do que quando lutou com o Ichigo. Aizen fala que está impressionado pela cadeira ainda estar intacta depois do seu Hadou, mas não é surpresa, pois ela foi construída da mesma maneira que a cruz de Muken. Soifong fala que agora eles precisam destruir a barreira, mas Aizen fala que não precisa, pois o poder do Hadou criou uma fissura na barreira e tudo o que ele precisa fazer é atacá-la com sua pressão espiritual. Ele diz que aquelas coisas eram um torrente do poder de Yhwach, que deve ter jorrado ao tentar absorver o poder do Rei das Almas. Urahara questiona como ele sabe disso, e ele diz que ele sente a mudança na pressão espiritual do Yhwach, e que até ele precisa de tempo para conter totalmente o poder do Rei das Almas. Os Shinigamis falam que precisam ir até o palácio, e Aizen mete outro louco, que não precisam se preocupar. Já que querem ir, ele vai trazer o palácio ali derrubando ele. Assim ele libera um grande poder, mas de repente o poder desaparece. Kyorako diz que os selos não eliminam a pressão espiritual dele, mas só mantém perto de seu corpo. Ele diz que essa é a tecnologia da Sociedade das Almas e para ele ter um pouco mais de respeito, e chama o Mayuri. Aí lá vem a árvore de Natal amarela brilhando e explicando que ele controla o nível da pressão espiritual que o Aizen pode liberar. E já dá até uma zoadinha nele, falando que se ele achou que podia superar a tecnologia dele.
Aí o Aizen retruca e fala para ele configurar o selo para o alcance máximo para tirar a dúvida de quem é o superior, a tecnologia do Mayuri ou o poder dele. Nesse momento ele recebe o ataque de um Quincy. Ele diz que a pressão espiritual dele está cheia de buracos e deixa o Aizen paralisado. O Quincy ainda diz que o Aizen é um monstro, pois mesmo depois desse ataque ele ainda está consciente. Então aparecem mais 3 Quincy's. Esse Quincy continua dizendo que não vai deixar ninguém chegar até o rei. Kyorako ironicamente diz que esse é um momento perfeito para eles aparecerem ali. E pede para o Urahara começar a construir o portal que vai levar eles até o Palácio Real. Enquanto isso, eles vão cuidar das coisas. Os zumbis começam a se levantar e quando a batalha vai começar, o Quincy recebe um golpe por trás. Os Shinigamis ficam surpresos quando veem isso. Foi o Basbi que realizou o ataque. Ele diz que vai ajudar os Shinigamis, pois não querem que o Palácio Real caia na Seretei, até porque o mundo dos Shinigamis está ali. Eles falam de um cessar-fogo e pedem para ir junto com os Shinigamis para o Palácio Real, porque eles querem vingança contra o Yorohabara, que abandonou eles. Então vemos a sombra de alguém próximo ao portal da garganta do Ecomundo. Logo, Kyorako manda uma mensagem ao Seretei pedindo que todos os membros do Gotei 13 que estão vivos se reúnam ao Instituto de Tecnologia. Mayuri aperta um botão e sai do chão uma base gigante e meio estranha. Kyorako continua falando que precisa da ajuda de todos, pois precisa pegar emprestado a pressão espiritual de todo mundo. Zaraki aparece perguntando pela Yatiro, e dizem que não sabem onde ela está, mas que estão procurando. Ele vai saindo para procurar ela, mas a Tenente Nanao para na sua frente e diz que outros Shinigamis estão procurando ela, e que vai ser muito mais rápido do que ele ir atrás, e que é muito importante ele ficar ali. Eles se encaram e Zaraki desiste. Ela fica aliviada, porque o bicho é teimoso. Agora vemos todos na plataforma do Mayuri. Kyorako explica a situação e que eles precisam parar Yorohabara de qualquer jeito. Ele diz que ressentimentos não adiantam de nada, e que essa é a batalha deles, e que eles vão proteger o mundo em nome do Gotei 13. Todos gritam animados. Urahara diz que vai abrir o portal. Logo vemos a Hiyori e o Hirako, e eles já começam a discutir. Hiyori está tipo com um bule e começa a jorrar uma água. Urahara explica que é um líquido que foi formado a partir da distorção do Dangai, Sociedade das Almas e do Mundo dos Vivos, e que é a substância necessária para ir ao Palácio Real. Logo, Urahara diz para os 4 Vizards que eles podem pegar suas roupas de Shinigami. Luffy agarra Hiyori que ia começar a discutir, e diz que precisam se ajudar, pois os amigos deles colocaram suas vidas em risco. Agora vemos Kyorako falando com Aizen, que ele já consegue se mover. Aizen fala que essa é a chance de Kyorako matar ele. Kyorako diz que ele está brincando, porque se fosse fácil assim ele já teria feito. Ele diz que foi atingido pelo Quincy enquanto estava preso na cadeira, e que mesmo assim o máximo que ele conseguiu fazer foi deixá-lo paralisado por 5 minutos. Aizen diz que foi a primeira vez que ele ficou imobilizado por 5 minutos e que não há razão para sentir pena do Quincy. Kyorako pede para que ele fique ali até conseguirem abrir o portal. Urahara vai abrindo o portal e diz que só podem fazer isso devido ao Ichigo ter aberto o buraco na barreira e que talvez não tenha meio de voltar. Soifong fica brava por ele falar isso só naquele momento, como se eles fossem se acovardar. Zaraki já interrompe e não quer nem saber de nada. Ele só quer esmagar aqueles malditos e diz para ir logo. Aizen fica olhando para o buraco na barreira e diz que é irônico, pois quem deteve ele foi quem entrou no Palácio Real antes dele, e que o Ichigo é um homem insuportável. Agora vemos o Ichigo despertando, assustado, chamando pelo Ishida, e ele vê Inoue, Chad e Gajil. Inoue cai nos seus braços e explicam que ela ficou curando ele e todos incansavelmente, e logo mostra Yoruichi que está com um braço totalmente curado. Mostra também o Kon que está machucado. Ele estava na roupa do Ichigo e salvou ele da queda inflando seu corpo. Eles fazem uma saudação pensando que ele estava morto, e logo ele se levanta e começa a gritaria normal deles. Agora vemos Yoruichi explicando que o Rei das Almas foi consumido. Ichigo fala que precisam ver um jeito de voltar ao palácio. Ela diz que não tem problema e diz abra. Então vemos um portal do Ecomundo se abrindo e vemos um dos personagens mais legais da obra, Green Joe, saindo dele. No final vemos os Quincy's no Palácio Real
e termina a transformação do Yhwach. Todo mundo fica em choque. Meu amigo, esse episódio foi mais paradão, mas mostrou como o Aizen é embaçado. Fora o Grimmjow que apareceu, e ele é um personagem muito top, que eu curto pra caramba. Bom, bora esperar pra ver o que vai rolar no próximo episódio. Se você gostou, já dá aquela fortalecida no like, se inscreve no canal. Valeu demais, falou e fui!